Uma das análises que eu mais tenho orgulho de ter feito aqui no nosso canal do Professor Leonardo foi a análise da destruição promovida por Bolsonaro. Essa foi uma análise que eu só consegui lapidá-la e chegar no nível de maturidade graças aos comentários que vocês fizeram ao longo de todos os vídeos em que eu apresentei essa nossa análise, quase como uma teoria. Então, muito obrigado a todos vocês, porque se nós conseguimos chegar a esse nível de maturidade, foi graças aos seus comentários. E eu sempre falo, os comentários são muito importantes, porque graças a eles que a gente consegue continuar fazendo a nossa reflexão. Porque eu tenho um ponto de vista, você tem outro, a outra pessoa também tem uma perspectiva diferente, e assim a gente começa a moldar com pontos de vista diferentes até chegar nesse construto, nesse objeto final que nós conseguimos, que foi essa teoria, essa fala, essa análise sobre a destruição provocada por Bolsonaro. E esse é um assunto tão importante que eu decidi começar a série Entenda Bolsonaro falando sobre a destruição que Bolsonaro promove. Se você quiser mais detalhes a respeito desse assunto, da destruição bolsonarista, vai estar aqui embaixo, não sei se nesse lado ou nesse lado aqui, a playlist da série Entenda Bolsonaro. É o capítulo 1 e você pode clicar e ver essa playlist para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa destruição provocada por Bolsonaro. Mas, para que você possa entender no vídeo, e caso você ainda não tenha conhecimento sobre isso, Bolsonaro ele tem como um único objetivo ser reeleito em 2022. Isso ficou muito claro. Ele já fala como sendo um pré-candidato e o grande objetivo dele é justamente as eleições de 2022. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa, já que o contexto das eleições de 22 vai ser completamente diferente das eleições de 2018, ele precisa passar como um rolo compressor por cima das instituições nacionais e ir destruindo-as uma a uma. E quando eu falo de destruir, eu não estou falando de destruição física, destruição predial. O que eu estou falando é destruição da credibilidade dessas organizações. Então ele quer afrouxar o máximo, puxar, esticar o máximo as leis da Constituição, a Constituição. Ele quer desacreditar o Congresso, ele quer desacreditar o Senado, ele quer desacreditar o STF e todos os outros adversários políticos que ele tem. Os ritos políticos, os ritos burocráticos, tudo o Bolsonaro quer destruir. Por quê? Porque se todas as outras instituições não tiverem credibilidade, primeiro que elas não podem atacá-lo, porque elas não têm credibilidade, então a força desse ataque reduz bastante, e ele se torna a única pessoa crível, ou seja, a única pessoa confiável dentro da nossa nação, perante o público dele. E ao fazer isso, como ele enfraquece o discurso do outro, da outra instituição, enfim, da outra instância, da outra pessoa, ele consegue blindar e manter aqueles 30% de aprovação que são fundamentais para ele. Muitas pessoas questionaram recentemente, falando assim, professor, você ainda acha que o Bolsonaro tem 30% de aprovação? Sim, eu acho. Porque de junho até outubro, até setembro, quando nós tivemos a pesquisa de aprovação mais recente, Bolsonaro oscilou apenas 1 ponto na sua aprovação. 1 ponto. Ou seja, ele nem oscilou fora da margem de erro. Então ele permanece estagnado com 30%. E a estratégia de manter esses 30% tem dado certo. Porque perceba, em 4 meses praticamente, Bolsonaro caiu apenas 1%, ou seja, oscilou dentro da margem de erro. E ele precisa manter esses 30% para chegar até 2022 com chances de ir para o segundo turno. Porque com 30% ele consegue facilmente ir para o segundo turno e ter chances de ser reeleito no segundo turno. Então esse é o grande objetivo de Bolsonaro. Mas de tanto atacar as instituições, seja a Constituição, seja o Congresso, o Senado, o STF, e inclusive seus próprios aliados, Nando Moura tem sofrido muito com relação a isso. Bolsonaro, invariavelmente, uma hora acabaria chegando até a direita. E agora ele mira os seus canhões para destruir a própria direita. E você deve estar falando, peraí, mas Bolsonaro ele não é de direita? Esse é um assunto que eu posso dizer assim, não é tão simples de responder. Porque Bolsonaro agora ele está na direita. Mas ele votou junto com o Lula a sua vida parlamentar inteira, durante o governo de Lula. Então eu vejo o Bolsonaro mais como uma figura fisiológica do que, na verdade, um integrante da direita. Porque ele não é tão, como posso dizer, tão adepto do neoliberalismo quanto Paulo Guedes. Mas tudo bem, ele é adepto do neoliberalismo, mas Lula também era. Lula continuou fazendo uma política econômica neoliberal, mesmo sendo de esquerda. Então eu coloco o Bolsonaro, na verdade, como sendo uma figura fisiológica. O que isso significa? Ele está mais ou menos ali onde a banda está tocando. Ele é alguém que quer continuar sobrevivendo politicamente. Ele surge como sendo praticamente um sindicalista das Forças Armadas, e depois, aos poucos, ele vai se transformando em alguém muito mais fisiológico. Então, na verdade, eu não sei se o Bolsonaro ele é de direita,
Porque o que Bolsonaro quer é estar no poder. Então ele viu que esse caminho da direita poderia levá-lo ao poder, então ele acabou se transformando em alguém da direita, falando que é de direita. Aí ele é um conservador. Será que ele é um conservador? Alguém que divorcia, que casa outras vezes, que faz apologia, mas será que é um cristão conservador? Eu não sei. Então é muito difícil caracterizar Bolsonaro. Agora, se você quiser falar que ele tem características ditatoriais, aí tudo bem. Porque de fato ele tem. Ele quer, como eu falei, destruir as instituições para ser absoluto. É uma pessoa antidemocrática. O próprio filho dele falou que com democracia nós não resolvemos nada, porque é muito lento. Mas foi uma crítica à democracia e não ao processo democrático. Ele já falou que temos que matar 30 mil, já falou a respeito do Fernando Henrique Cardoso e quer governar por MPs, não quer negociar com o Congresso. Então ele tem características ditatoriais, de extrema direita, podemos colocar assim. E o que ele quer fazer? Ele agora parte para cima da direita, porque ele quer destruir a credibilidade da própria direita. E por que ele quer fazer isso? Porque ele quer passar um recado para o eleitor. Uma coisa que você tem que entender a respeito de Bolsonaro é que ele não dialoga com todos nós. Ele não dialoga com todos os brasileiros. Ele constantemente dialoga somente com a sua própria base. No discurso da ONU, que ele passou a vergonha, porque foi um discurso horroroso, para a comunidade internacional foi um péssimo discurso, mas para a base dele foi um discurso excelente, porque Bolsonaro ele quer dialogar sempre com a sua própria base. E o que ele quer fazer? Ele quer destruir a credibilidade da direita, principalmente dos partidos de direita, para mostrar, olha, eu sou absoluto na direita. Caso você, que eu sei que não gosta do PT, que eu sei que não gosta das esquerdas, quer que a esquerda fique longe do poder nas eleições de 22, você tem que ficar comigo, porque eu sou a única figura confiável para evitar a volta da esquerda em 2022. Não adianta você confiar em PSDB, não adianta você confiar no Democratas, não adianta você confiar no próprio PSL, você tem que confiar única e exclusivamente em mim, Jair Bolsonaro. E o próprio Olavo de Carvalho, que é o guru intelectual, o mentor do bolsonarismo, podemos colocar assim, disse recentemente em um ataque ao Nando Moura, falou que não devemos mais pensar em direita ou esquerda, o que nós devemos pensar é justamente na figura única de Bolsonaro. Por quê? Quando você começa a pensar na direita, você começa a olhar também outras possibilidades. João Dória, Luciano Huck. Então eu não posso dar a opção para o meu eleitor pensar em outros candidatos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso destruir tudo, porque assim eu fico absoluto como sendo hegemônico na cabeça do eleitor. E agora ele parte para cima do PSL. E por que ele faz isso? Porque o PSL está envolvido com o esquema dos laranjas do PSL. A candidatura do próprio Luciano Bivar, Marcelo Álvaro Antônio, várias pessoas com problemas com laranjas. Então ele quer manter distância do partido. Porque ele quer mostrar, olha, eu não tenho absolutamente nada a ver com esse partido. Eles têm os problemas deles e eu sou o Bolsonaro. Quase como alguém com uma candidatura individual. Esse é o objetivo dele. Se distanciar do partido. Ainda mais porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito antipolítico. Então, para esse eleitor, político é alguém corrupto, é um ladrão. E quando você tem pessoas, bandidos juntos, você tem uma quadrilha. Então, muitos acabam tendo a perspectiva de que os partidos políticos eles são, na verdade, grupelhos de bandidos, quadrilhas políticas. Então, quanto mais distante o Bolsonaro fica do partido político, para ele, melhor. Entretanto, política você tem o jogo de poder. E aí o que começa a acontecer? Ao tentar destruir a direita, ao tentar partir para cima da direita, Bolsonaro começa a destruir a própria credibilidade da direita. E João Dória sabe disso. Então, o que ele faz? Ele contra-ataca. E Bolsonaro, ele também parte para cima do próprio PSL. Porque o PSL está com os problemas dos laranjas. Ele não quer, e ele quer indicar candidatos nas eleições de 2020 no ano que vem. O Luciano Bivar quer manter o fundo partidário, porque o PSL tem agora uma bancada muito grande, então aumenta o fundo partidário. Então há essa disputa dentro do partido. E as pessoas dentro do próprio PSL, os deputados, não sabem se eles vão para o lado de Bolsonaro, se eles ficam do lado do PSL. Porque, olha, eu fui eleito também pela ajuda do Bolsonaro. Então eu tenho que ficar do lado dele, mas ele está destruindo o partido. E eu preciso do partido, eu estou fechado também com o partido. Então você começa a colocar dúvida, você começa a ter momentos de ruptura dentro da direita. E é por isso que ela começa a se auto-implodir. Ela começa a se implodir, não tem como se auto-implodir, ela começa a se implodir. Né? Por quê? Porque você vê os minions de Bolsonaro, eles mesmos se atacando. Porque eles não sabem se eles têm que apoiar a figura Bolsonaro, ou, como no caso do Alan dos Santos, o Terça Livre, todo aquele pessoal, ou se eles fazem igual o Nando Moura, que apoia a ideia da direita. Só que apoiar a ideia da direita é conflitante com apoiar o bolsonarismo. Porque ao apoiar ideias da direita, você indiretamente está apoiando
João Dória, você está falando, olha, nós não podemos pensar em Bolsonaro, nós temos que pensar na direita. E aí você abre um espaço para outras pessoas se colocarem também como sendo de direitas e puxarem os votos daqueles 30% de bolsonaristas. Então você começa a ter essa disputa porque você não pode ter direita. A única coisa que você pode ter é pensar única e exclusivamente em Bolsonaro. Então perceba que o processo de destruição que Bolsonaro tentou passar por cima do nosso país, chega à direita e agora ele começa a tentar destruí-la com a ajuda, obviamente, dos seus minions. Porque Bolsonaro, ele é um capitão bonapartista, ele não é um presidente. Ele é um capitão bonapartista de um exército de fanáticos que vai passar por cima de tudo e de todos para que Bolsonaro possa ser reeleito em 2022. Mesmo que tenham que destruir a credibilidade daqueles que antes eram chamados de amigos, vide Nando Moura e Alan dos Santos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, essa é uma análise muito importante para que as pessoas possam entender um pouco melhor esse movimento de destruição de Bolsonaro. Deixe seu like, a métrica mais importante nesse momento do YouTube, então like no vídeo e também me siga no Twitter, @profileooficial.